Hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dicas valiosas de escrita que me ajudaram muito ao longo do high school e do college nos Estados Unidos. Escrever em uma segunda língua ou até mesmo na sua língua nativa já é uma coisa bem difícil de fazer. Alguns já têm uma habilidade natural, mas outros têm que se esforçar muito mais para desenvolver essa capacidade. E guess what? Eu pertenço a esse segundo grupo aí, ou pelo menos costumava pertencer. Conforme eu fui crescendo e estudando no Brasil, eu nunca consegui escrever muito bem. Foi sempre um bloqueio muito grande para mim. Bem, quando eu voltei para os Estados Unidos para terminar o high school, eu decidi confrontar esse medo, essa dificuldade. Mesmo porque eu não tinha muita escolha. Lá, a escrita é muito cobrada, tanto nas escolas quanto nas universidades. Mas depois de aprender algumas estratégias e de praticar bastante, eu me tornei boa em escrever. E hoje em dia, eu até aplico essas técnicas nas minhas dissertações em português. Então, se você clicou nesse vídeo, você deve ter essas dúvidas ao começar a escrever uma redação. Como eu começo a minha redação? Como eu faço ela ficar interessante? Bem, você deve começar a sua redação com o hook, que no português traduz para gancho, que é uma frase usada no começo da redação que serve para prender a atenção do leitor, para convencê-lo de continuar lendo. O hook deve vir até mesmo antes da sua tese ou argumento principal. Afinal, você primeiro faz o leitor ficar interessado em ler, depois, no final do seu parágrafo de introdução, você explica o seu point of view. Como faço essa minha frase gancho ser interessante? Bem, existem inúmeros jeitos, mas eu escolhi os que eu considero ser os mais eficientes. Ao utilizar qualquer um desses 5 métodos, você irá de fato chamar a atenção do leitor. Você pode iniciar então a sua dissertação com uma quotation, que é uma citação direta, ou com um anecdote, uma história curta podendo ser pessoal ou não, uma pergunta retórica, um fato interessante, estatística ou uma metáfora. Então vamos imaginar que temos que escrever uma redação sobre overcoming obstacles, superar obstáculos. Se fosse uma quotation, eu poderia usar Henry Ford said once, "Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goals." Aqui, utilizei da frase dita por Henry Ford, que diz que obstáculos é o que você enxerga quando tira os olhos do seu objetivo. Assim, essa citação te permite inúmeros approaches ou possibilidades para desenvolver o tema. Se eu quisesse escrever uma anecdote, uma short story, I thought I would never make it through my last year of college until something happened to me. Aqui, além de compartilhar uma experiência pessoal, eu criei um suspense, fazendo o leitor ficar curioso para descobrir o que aconteceu comigo. Rhetorical question. How do some people succeed against all odds? Ao perguntar como que algumas pessoas conseguem se dar tão bem na vida, apesar de todas as probabilidades, eu posso argumentar e explicar como algumas pessoas superaram grandes dificuldades na vida. Fact or statistic? University of Scranton research suggests that just 8% of people achieve their New Year's goals. Foi difícil achar uma estatística sobre esse tema. Essa frase fala que apenas 8% das pessoas conseguem atingir suas metas de final de ano. Mas você pode, através dela, argumentar ou explicar como as pessoas desistem fácil dos seus objetivos por conta dos obstáculos que surgem ao longo do caminho, e assim linkar ao tema. Metaphor or simile. As popularly known, a smooth sea never made a skillful sailor. Aqui, usei essa metáfora que transmite a ideia de que superar dificuldades na vida só te faz mais forte, e é só escolher os argumentos que deem suporte a essa ideia ou a sua tese. Por fim, eu criei um diagrama mostrando como o seu parágrafo introdutório pode ser organizado. Bem, essa é a dica de hoje, mas lembre que escrita é muito subjetiva, cada um faz de um jeito. Como essas estratégias me ajudaram muito ao longo da escola e da faculdade, eu espero que ajudem vocês também. Bem, obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo e de deixar seus comentários aqui embaixo. Até o próximo chá!